O cérebro, uma estação para transmitir e receber pensamentos. O 12º passo para a riqueza. Há mais de 20 anos, este autor, trabalhando com o falecimento do Dr. Alexander Graham Bell e o Dr. Elmer R. Gates, observou que todo o cérebro é, ao mesmo tempo, uma estação transmissora e receptora da vibração do pensamento. Através do éter e de um modo muito parecido com as transmissões do rádio, todo o cérebro humano é capaz de captar as vibrações de pensamento enviadas pelos outros. Nesse sentido, pense na descrição que fizemos da imaginação criativa no capítulo sobre a imaginação. Essa imaginação criativa é a parte receptora do cérebro, que recebe os pensamentos enviados pelos cérebros alheios. É o agente de comunicação entre a mente consciente e racional das pessoas e as 4 fontes pelas quais recebem os estímulos de pensamento. Quando estimulada ou incrementada, há um alto nível de vibração. A mente se torna mais receptiva às vibrações de pensamento que lhe chegam pelo éter das fontes exteriores. Esse incremento acontece tanto pelas emoções positivas quanto pelas negativas. As vibrações do pensamento podem ser aumentadas. As vibrações cada vez mais altas são as únicas que podem ser captadas e transmitidas por meio do éter de um cérebro a outro. O pensamento é uma forma de energia que viaja num nível muito alto de vibração. O pensamento que foi modificado ou incrementado por qualquer uma das grandes emoções vibra num nível muito maior que um pensamento comum. E é esse tipo de pensamento que passa de um cérebro a outro, por essa máquina de transmissão que é o cérebro humano. A emoção do sexo está no topo da lista das emoções humanas, no que diz respeito à intensidade e força motriz. O cérebro estimulado pelo sexo vibra num nível muito mais rápido do que aquele em que essa emoção está ausente ou adormecida. O resultado da transmutação do sexo é o aumento do nível de vibração dos pensamentos, a tal ponto que a inteligência criativa se torna altamente receptiva às ideias que capta do éter. Por outro lado, quando o cérebro está vibrando num ritmo muito acelerado, ele não só consegue atrair os pensamentos e as ideias lançadas no éter pelos outros cérebros, como também dá aos próprios pensamentos aqueles sentimentos que são fundamentais, antes que sejam capturados e incorporados pela mente subconsciente. Com isso, você vê que o princípio da transmissão é o fator pelo qual você mistura os sentimentos e as emoções com seus pensamentos e a repassa à mente subconsciente. A mente subconsciente é a estação transmissora do cérebro, pela qual as vibrações do pensamento são transmitidas. A imaginação criativa é a parte receptora, pela qual as vibrações de pensamento são captadas do éter. Além dos importantes fatores do subconsciente e da faculdade da imaginação criativa, que formam as partes transmissora e receptora do seu equipamento de transmissão mental, pense um pouco no princípio da autossugestão, que é o meio pelo qual você pode operar sua estação de rádio. Nas instruções descritas no capítulo sobre autossugestão, você foi definitivamente informado sobre o método pelo qual um desejo pode se transformar em seu equivalente monetário. A operação da sua estação de rádio mental é um processo relativamente simples. Você só tem que ter 3 princípios em mente e aplicá-los quando quiser usar a estação: o subconsciente, a imaginação criativa e a autossugestão. Os estímulos pelos quais você pode colocar esses 3 princípios em ação já foram descritos. Tudo começa pelo desejo. As maiores forças são intangíveis. A depressão levou o mundo ao limite do entendimento das forças intangíveis e invisíveis. Ao longo dos séculos, o ser humano dependeu demais dos sentidos físicos e limitou o conhecimento às coisas tangíveis que ele pode ver, tocar, medir e pensar. Agora nós entramos na época mais maravilhosa de todas. Uma época que irá nos ensinar algo sobre as forças intangíveis que existem no mundo. Talvez devamos aprender nessa área que o outro self é mais poderoso que o self físico que percebemos no espelho. Às vezes as pessoas falam superficialmente sobre o que é intangível, as coisas que não podem perceber pelos 5 sentidos. E quando ouvimos isso,
devemos nos lembrar de que todos somos controlados por forças invisíveis e intangíveis. Nem toda a humanidade junta tem poder de lidar ou controlar as forças intangíveis envoltas nas ondas dos oceanos. O ser humano não tem a capacidade de compreender a força intangível da gravidade, que mantém este pequeno planeta suspenso no universo e que impede que os homens caiam, muito menos o poder de controlar essa força. O ser humano é um escravo total da força intangível, que vem com uma tempestade, e o mesmo acontece com a eletricidade. Caramba, ele nem sabe o que é eletricidade, de onde ela vem e qual o objetivo dela. E a ignorância do homem sobre o invisível e o intangível, de maneira alguma se resume a isso. Ele não compreende a força e a inteligência intangível que envolve o solo da Terra. A força que fornece todos os alimentos que ele come, todos os seus artigos de vestuário e cada dólar que ele carrega no bolso. A dramática história do cérebro. Por fim, o ser humano, mesmo com toda a cultura e educação que alardeia, não entende quase nada da força intangível do pensamento, que é a maior de todas. Ele sabe muito pouco a respeito do cérebro físico propriamente dito, e a vasta rede e a intrincada maquinária pela qual o poder do pensamento é traduzido num equivalente material. Mas agora está entrando numa era que deve iluminar esse assunto. Os cientistas já começaram a voltar a atenção para o estudo dessa coisa maravilhosa que é o cérebro, e embora ainda estejam no jardim de infância desse aprendizado, já descobriram coisas suficientes para saber que o sistema de telefonia central do cérebro humano, o número de linhas que ligam as células cerebrais umas com as outras, é igual ao número 1, seguido de 15 milhões de algarismos. É um número tão impressionante, disse o Dr. C. Judson Herrick, da Universidade de Chicago, que cifras astronômicas que lidam com centenas de milhões de anos-luz se tornam insignificantes. Já foi determinado que existem entre 10 e 14 bilhões de células nervosas no córtex cerebral humano, e sabemos que elas são organizadas em padrões bem definidos. Esses arranjos não foram gerados ao acaso, são bem ordenados. Métodos recém-desenvolvidos de eletrofisiologia captam as correntes de ação de células de localização muito precisa, ou fibras com microeletrodos amplificam-nas com válvulas de rádio e registram diferenças potenciais de 1/1000º de volt. É inconcebível que uma rede de mecanismos tão intrincados só exista com o objetivo de lidar com as funções físicas ligadas ao crescimento e à manutenção do corpo físico. Não é razoável pensar que o mesmo sistema que dá a bilhões de células cerebrais um meio para se comunicarem entre si não possam servir também como meio de comunicação com outras forças intangíveis. Depois deste livro ter sido escrito, e pouco antes de ser mandado à editora, um editorial foi publicado no New York Times, demonstrando que pelo menos uma grande universidade e um pesquisador inteligente no campo dos fenômenos mentais estão se dedicando a uma pesquisa que chegou a conclusões muito parecidas com as que são descritas neste e no próximo capítulo. O editorial analisou sucintamente a obra do Dr. Heine e dos parceiros dele na Universidade Duke. Reproduzimos. O que é telepatia? Há um mês, mostramos nesta página alguns dos impressionantes resultados do professor Heine e dos colaboradores dele na Universidade Duke, obtidos de mais de 100 mil testes para determinar se existe ou não telepatia e clarividência. Os resultados foram resumidos em 2 artigos na Harper's Magazine. Num novo artigo publicado agora, o autor E.H. Wright tenta resumir o que se descobriu, ou o que se deve razoavelmente concluir em relação à natureza exata desses 2 modos de percepção extrasensorial. No momento, a existência da telepatia e da clarividência parece para alguns cientistas extremamente provável, em consequência das experiências de Heine. Foi pedido a vários participantes que dissessem o máximo de cartas presentes num baralho especial, sem olhar ou ter qualquer tipo de contato sensorial com elas. Verificou-se que um certo número de homens e mulheres
conseguia indicar tantas cartas correta e sistematicamente que não havia sequer uma chance em 1 trilhão de que isso fosse uma questão de sorte ou acidente. Mas como é que eles conseguiam? Esses poderes, partindo-se do princípio que eles existam, não parecem ser sensoriais. Não há um órgão responsável por eles. As experiências funcionaram da mesma maneira, tanto para pessoas que estavam na mesma sala, quanto para aquelas que estavam a centenas de quilômetros de distância. Esses fatos também renegam, na opinião do Sr. Wright, as tentativas de se explicar a telepatia ou a clara evidência por qualquer teoria física de radiação. Todas as formas conhecidas de energia de radiação diminuem de maneira inversamente proporcional ao quadrado da distância. A telepatia e a clarividência não, mas podem variar por motivos físicos, tanto quanto os outros poderes mentais. E ao contrário do que se acredita comumente, elas não aumentam quando o participante está dormindo ou em estado de sonolência. E sim, ao contrário, quanto mais alerta e ligado ele está, Heine descobriu que um narcótico sistematicamente diminui os resultados dos participantes, enquanto um estimulante sempre aumenta. Mesmo o praticante mais regular não irá obter um bom resultado, a não ser que realmente se esforce. Uma conclusão a que Wright chegou com certa confiança é que as chamadas telepatia e clarividência são um só dom, ou seja, a capacidade de ver uma carta de cabeça para baixo parece ser a mesma de ler um pensamento que está na cabeça de outra pessoa. Há vários motivos para se acreditar nisso. Até aqui, por exemplo, esses dois dons sempre foram encontrados em quem quer que soubesse ter um deles. Em todos os casos, as duas capacidades tinham praticamente a mesma força. Paredes, tapadeiras e a distância não tiveram qualquer efeito. Com isso, Wright concluiu instintivamente que as outras experiências extrasensoriais, como sonhos proféticos e premonições de desastres, podem ser parte dessa mesma capacidade. Não se deve pedir ao leitor que aceite qualquer uma dessas conclusões, a não ser que julgue necessário. Mas os indícios que Heine reuniu são realmente impressionantes. Em vista do que Heine afirmou sobre as condições em que a mente melhor responde ao que ele chama de percepção extrasensorial, tenho o privilégio de testemunhar aqui que eu e meus colaboradores descobrimos as condições ideais pelas quais a mente pode ser estimulada, para que o sexto sentido, a ser descrito no próximo capítulo, funcione bem. Essas condições surgiram a partir de uma íntima aliança entre mim e 2 colaboradores da minha equipe. Por tentativa e erro, nós descobrimos como estimular nossas mentes, aplicando o princípio ligado aos conselheiros invisíveis, descrito no próximo capítulo, de maneira que possamos, ao misturar nossas mentes numa só, encontrar a solução para um sem número de problemas pessoais enviados pelos meus clientes. O procedimento é muito simples. Nós nos sentamos a uma mesa de reunião, declaramos claramente a natureza do problema em questão e começamos a debatê-lo. Cada um contribuiu com pensamentos que lhe ocorrerem. O interessante sobre essa forma de estimulação mental é que ela põe cada participante em comunicação com fontes desconhecidas, de conhecimento que estão fora da experiência dele. Se você compreendeu o princípio descrito no capítulo sobre a mente mestra, com certeza reconhecerá que a mesa redonda que acabamos de descrever não deixa de ser uma aplicação prática da mente mestra. Esse método de estimulação mental pela discussão harmoniosa de assuntos bem definidos, da parte de 3 pessoas, ilustra a utilização mais simples e prática da mente mestra. Adotando e seguindo um plano semelhante, qualquer estudioso desta filosofia pode se apodeirar da famosa fórmula de Andrew Carnegie, que resumimos na introdução. Se no momento isso não significa nada para você, marque esta página e volte a ela depois que tiver terminado o último capítulo. A depressão foi uma bênção disfarçada. Ela reduziu o mundo inteiro a um novo ponto de partida, que dá a todos uma nova oportunidade.